Boa tarde, irmãs. Que a paz esteja com todas, amém? E os nossos juniores. Depois vocês voltam. Amém. Acho que todos... Queridas, boa tarde. Como a Lígia me apresentou, meu nome é Júlia. Eu sou líder regional de juniores, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras. Desde que nasci em berço cristão, os meus pais são da igreja, cresci na igreja, me envolvi na igreja desde muito cedo. Acho que com 12, 13 anos eu era auxiliar do grupo de crianças, depois professora, depois fui diaconisa, grupo de jovens, enfim, cresci. Acho que eu já passei por todos os ministérios aí da igreja. E hoje, eu e meu marido estamos como líderes regionais e somos líderes locais também na nossa capela. Sou casada há 2 anos, faz pouco tempo, né? Sou jovem, tenho 28 anos e ainda não sou mãe. Porém, não sou mãe, mas a minha profissão, né? Eu sou médica e trabalho com crianças desde que formei, né? Estou me pós-graduando em pediatria, estou me especializando em pediatria. Então, apesar de eu não ser mãe, eu lido com mães todos os dias, né? Eu trabalho bastante. O meu contato com mãe é diário. E eu ouso falar que eu acho que eu lido com as mães no momento mais difícil, assim, né? Em que as mães são mais sensíveis, ferozes, né? Que é quando a criança está doente. Então, eu lido com as crianças, com as mães nos momentos mais sensíveis, né? Que consegue colaborar com a gente, tudo funciona bem. Já aproveito a agradecer a oportunidade, o convite dali, dos pastores aqui de Leme. É uma alegria gigantesca estar aqui. Então, para começar, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 4 ao 9. Quem aqui é mãe? Só para eu ter noção. A grande maioria. Alguém aqui é professora dos juniores? Ali, aqui... Temos algumas professoras também. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deuteronômio 6, 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Vamos fechar nossos olhos, vou ter uma breve palavra de oração e aí a gente já vai começar a conversar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa tarde, reunida entre irmãs em Cristo, ó Pai, para compartilhar da Tua palavra. Espírito Santo, esse local é do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor. Nesse momento, eu peço que o Senhor me use, flua em mim, através de mim, ó Pai, que a minha boca seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que não seja eu a falar, que não seja o que eu penso e o que eu quero, mas sim a Tua palavra. Ministra aos nossos corações nessa tarde, Jesus. Nós abrimos os nossos ouvidos e pedimos que o Senhor abra o nosso coração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, esse versículo que a gente lê é um versículo muito usado toda vez que se fala de maternidade, de criação de filhos. Não vou comentar muito dele agora, porque eu vou comentar mais dele no momento certo. Para começar, eu quero começar com uma pergunta. Qual é o seu objetivo na sua vida como mãe? Não precisa me responder, eu só quero que você pense. Tudo que a gente faz na nossa vida tem um objetivo, né? A gente trabalha porque a gente precisa pagar conta, enfim, ou porque a gente é apaixonado pelo trabalho, cada um trabalha por um motivo. Eu amo meu trabalho, faço porque eu amo, eu também tenho conta para pagar.
Na sua vida como mãe, você faz o que faz com um objetivo. Então, pensa na sua rotina com seu filho ou com seus filhos. Pensa qual é seu objetivo. Será que seu objetivo tem sido providenciar para ele o melhor futuro acadêmico? Então, você paga a melhor escola, você põe em curso de inglês, você leva no inglês e leva para a escola, e vai para o curso, e vai para a recuperação, e você leva em todo canto, porque o seu objetivo como mãe é formar o seu filho com a maior excelência. Ou será que você quer uma criança emocionalmente saudável? Você teve seus traumas e você não quer isso para sua criança, então o seu maior objetivo está sendo criar uma criança emocionalmente saudável. Então você investe nele, você leva na terapia, você cuida das emoções dele, você põe ele na atividade física e leva... E aí, será que é esse seu objetivo? Ou será que você pensa que você precisa deixar herança para ele? Está muito difícil ganhar dinheiro, conquistar as coisas, é melhor eu conquistar do que ele. Então, eu vou deixar terreno, eu vou deixar casa, eu vou deixar carro, então eu vou trabalhar bastante para isso. Pensa na sua rotina. O que você mais faz? Qual tem sido o seu objetivo? Ou será que o seu objetivo tem sido garantir que o seu filho anseie pela eternidade? O nosso encontro hoje é Educando daqui para a Eternidade. É baseado no livro que vocês estão lendo, né, no Clube do Livro. Super legal a iniciativa do Clube do Livro. Quando ali me contou, eu até comprei, até li o livro. Achei muito, muito legal, inclusive trouxe algumas coisas para hoje. Educando daqui para a eternidade. O nosso principal objetivo com as nossas crianças, como professoras e como mães, é garantir que os nossos filhos anseiem a eternidade. É garantir que eles caminhem em direção à cruz. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Infelizmente, a gente tem visto crianças, inclusive dentro das igrejas, inclusive falo dos meus lá de Araras, crianças que falam português, inglês, espanhol, que fazem judô, natação, futebol, que a agenda da criança é repleta de atividade. Só que aí você leva no encontro de juniores, ele não consegue abrir a Bíblia em Provérbios, porque ele não conhece a Bíblia. A Bíblia na casa dele é para ir para o culto, e eu quero morrer quando eles falam. Porque eu deixei no carro. Nossa, nem sei onde está a Bíblia. Eu falo, então, sinal que não está lendo em casa. Não sabe, não conhece a palavra de Deus, mas ele é tão ocupado, a mãe é tão ocupada, a mãe trabalha tanto, que chega em casa tão cansada, que não tem tempo de fazer um devocional com o filho. Ou então não é a prioridade naquele momento, né? A agenda não está batendo. Essa frase é muito engraçada, né? A agenda do filho com a mãe não bate. É surreal a gente falar disso, mas realmente as nossas crianças hoje têm agenda. Tem aniversário do fulano, tem a festa de não sei o quê, tem o piquenique não sei o quê, até a igreja entra no meio, né? Tem ensaio disso, tem ensaio daquilo, e a agenda não bate. Então a gente não consegue fazer um devocional junto, a gente não consegue orar junto. Isso é um problema. Ou então, a gente mesmo, né? Nós, pensar não só na gente como mãe, mas na gente como cristão. Antes de ser mãe, antes de qualquer coisa, antes de você fazer o seu filho querer eternidade, você tem que querer eternidade, né? E será que você está tendo tempo para orar, para ler a Bíblia? A palavra de Deus fala, entre no seu quarto e feche a porta. Mas quando a gente tem filho, a gente tem que deixar a porta um pouco aberta, porque ele tem que ver que você está orando. Os nossos filhos, as nossas crianças, elas agem muito por imitação. Do 0 aos 2 anos, mais ou menos, eles imitam careta, mostra a língua e por aí vai. Dos 2 aos 6, começa aquelas brincadeiras tipo, vou brincar de mamãe e filhinha. Então, ela é a mãe e tem a boneca que é a filhinha. Ou então, vou ser professora. Eles gostam de brincar imitando, né? E aí, está brincando de mamãe e filhinha e ela grita o tempo todo com a filha, né? Por que será? Onde que ela aprendeu a gritar com a criança? Ou então vai brincar de professora e aquela professora que xinga o aluno, né, já acende um alerta. O que ela está vendo na escola, né? Aí isso é dos 3 aos 6. Aí depois dos 6, quando chega nos 7 aos 12, eles imitam. Eles imitam atitudes, mas é uma imitação seletiva. Eles começam a julgar, eles começam a ver, eles imitam quem eles querem. E aí eles começam a imitar, se Deus quiser, se você for uma boa referência, a mãe, o pai, ou então eles começam a imitar os influencers, então eles começam a falar igual o que eles assistem, falar o que eles veem na TV, então eles começam a agir igual o desenho, então se o desenho está batendo em todo mundo, eles batem também.
Se o influencer usa uma gíria lá, eles começam a usar. Então, dos 7 aos 12 é a fase muito perigosa, que eles começam a copiar quem eles gostam. E se você não está sendo uma boa referência, ele não vai te copiar. E depois dos 13 é o mais complexo, né? Porque eles já julgam, eles já sabem o que eles querem, o que eles não querem, eles têm uma crítica muito seletiva. Então, sabendo que seu filho te imita, você tem que ser a principal referência dele. Você tem que ser o primeiro cristão, a primeira pessoa que anseia a eternidade, para ele ansiar também. Esse livro aqui, no livro que vocês estão lendo, diz assim, tem uma frase que eu achei muito bonita. O propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser o instrumento de salvação para os filhos. Vocês são os primeiros a apresentar Jesus para a criança, né? Apresentar a salvação. Há um tempo atrás, acho que foi, não sei se foi ano passado, o pastor André Valadão saiu um corte dele no Instagram que saiu muito debate, né? E a princípio eu fiquei assim, me questionando sobre. Que ele fala, eu não vou lembrar ao certo as palavras que ele usa, mas ele usa a frase assim, que se for para o filho dele ir para a faculdade e desviar, ele prefere que o filho dele não vá para a faculdade, que o filho dele não estude. E, cara, aquilo me ficou queimando na minha cabeça, alugou assim um triplex, e eu fui conversando com as pessoas, conversei com algumas mães, amigas minhas, e algumas concordaram, outras não, e eu falava, não, mas eu não consigo concordar. Porque a gente está num mundo em que a gente precisa de cristão em todas as áreas. A gente tem que estimular as nossas crianças a serem o que eles quiserem. Eles querem, mas tem profissão que não é para crente. Toda profissão é para crente. Não existe essa. É político, não. É sim. É psicólogo, não, porque mexe com... É sim. O povo fala de tudo. Médico também, o povo fala... É sim, tudo é para crente e a gente precisa ter cristão em todos os lugares e a gente tem que investir muito nessa geração. A nossa geração precisa chegar em todos os lugares. É esse o meu objetivo, é que esses juniores de hoje, essas crianças de hoje, a gente fala criança, né? Se eles ouvem, eles ficam magoados, né? Até os 13 são pré-adolescentes. Para mim é tudo criança. As nossas crianças de hoje, elas precisam chegar em todos os lugares. Eles são a igreja de hoje, mas eles são os adultos de amanhã. E quem são esses adultos que a gente está criando, né? Porém, eu consegui entender o que o pastor André falou, mas aí eu mudei a perspectiva para mim. A minha missão e a missão de vocês é criar uma criança que vai ser um adulto que vai poder ir para qualquer lugar e não vai se desviar. Que vai poder ouvir qualquer coisa e vai continuar firmado na rocha. Eu falo que Deus foi muito bom comigo e Deus me segurou antes de ir para a faculdade. Eu precisei fazer 2 anos de cursinho. Foram os piores anos, assim, em relação a estudo, a rotina, mas foram os meus melhores anos em relação a Deus. Foi o tempo que eu mais cresci, que eu mais trabalhei na igreja e que eu estive firmada, porque aí a hora que eu cheguei na faculdade, eu não precisei balançar. Fui questionada, eu fui confrontada inúmeras vezes, mas a minha fé estava firmada o suficiente. E hoje eu tenho essa certeza que a gente precisa firmar essas crianças o suficiente para serem testadas, porque elas vão ser provadas no futuro, né? Eu falo muito que no Ministério de Crianças, eles plantam sementes. O Ministério de Criança conta inúmeras histórias da Bíblia, fala que Jesus é bom e que Jesus ama. E quando os juniores chegam para a gente, quando eles chegam lá nos 10 anos, eles já chegam muitas vezes sabendo a Bíblia toda de história. Conta Jonas, conta Noé, quem é mãe é que sabe, eles contam todas as histórias. Mas a hora que chega nessa idade, dos 9 aos 12, 13, a gente tem que fazer essas crianças criarem raízes. E fazer essas histórias terem aplicações na vida deles. Então, tem que ter aplicação na minha vida, tem que ter aplicação na sua. Não dá para você ser um crente raso e querer que seu filho seja profundo. O primeiro a ministrar na vida do seu filho é você. Então, você vai fazer um devocional com o teu filho? Vai preparado, porque ele vai te questionar. Os juniores fazem perguntas para a gente nas salas, que às vezes a gente fica até meio atordoado. Outro dia uma veio com o negócio do dinossauro. Cadê o dinossauro na Bíblia? Precisei eu com meu marido estudar do dinossauro para poder dar uma resposta palpável para essa menina, né? Eles vêm com perguntas, e é bom que eles venham com perguntas. A gente vai falar mais sobre isso. É bom que eles venham questionando a gente.
Mas a gente tem que ser o primeiro exemplo para eles. Eu li uma frase no Instagram essa semana que eu até anotei, que diz: um diploma pode abrir as portas nesse mundo, mas somente o temor do Senhor é a chave que abre as portas do céu. Nós queremos que os nossos filhos voem alto, que os nossos juniores cheguem em lugares inimagináveis, que eles se formem, que eles trabalhem em lugares grandes, mas o nosso maior desejo é que eles cheguem na eternidade. O temor do Senhor é o que a gente precisa plantar no coração deles. Lá em Eclesiastes diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. O temor a Deus. E essa grande palavra que eu bato tanto em cima é que a gente tem que conseguir pôr isso no coração deles. E a hora que a gente põe isso no coração, ufa, a gente conseguiu. Por quê? Todas as atitudes, tudo que a gente vê nas crianças flui do coração. E eu acho que vocês vão ler um livro no clube de leitura que é Pastoreando o Coração da Criança, não vão? Já leu? Eu acho que vocês vão ler, porque eu acho que a Ali me mandou. Eu li esse livro, depois que eu comecei a trabalhar com juniores, eu não sou mãe, mas eu comecei a ler muito sobre, porque eu lido com as mães e com os juniores, então eu tinha que saber um pouco intermediar ali esse meio campo, e eu adorei estudar sobre, e eu percebi que eu preciso estudar muito antes de ser mãe, porque é muito difícil ser vocês. É um cargo, é um ministério pesado. É muito difícil. E lendo esse livro, ele fala muito sobre o coração da criança. A gente precisa colocar tudo no coração. Muitas vezes a gente está querendo cuidar do que está fora. Então, a gente está querendo cuidar da criança desobediente, mas a gente não está entendendo que aquilo está dentro do coração dela. Quando a gente consegue fazer a criança compreender, e é isso, a gente tem que ensinar quando criança, porque para colocar isso na cabeça de um jovem, de um adulto, é muito mais sofrido. Que quando ela comete algum erro, que quando ela faz algo, quando ela briga com a mãe, se ela xinga a mãe, ela não está ofendendo sua mãe, ela está ofendendo a Cristo. Porque antes de tudo, o temor dela é para com Deus. Quando ela peca, quando ela erra, ela não está ofendendo só o amigo, só a professora com o comportamento dele em aula. Ele está ofendendo a Cristo. E esse é um princípio muito árduo para a gente conseguir desenvolver, mas a hora que a criança entende isso, o temor dela muda. Então, a hora que ela vai errar, porque a gente erra, eu erro, vocês erram, a hora que ela errar, ela vai entender: putz, eu vou pedir perdão para minha mãe, mas eu também tenho que pedir para Jesus. E a hora que a gente conseguir isso, amém, a gente alcançou o nosso objetivo, mas é árduo. Mas vocês entendem que é muito mais fácil eu ensinar isso para uma criança do que para um adulto? Quem aqui se converteu depois de adulto? É muito mais difícil a gente corrigir os nossos erros, né? A gente entender que as nossas ofensas não são só para o outro, mas são para Cristo também. E é muito mais fácil, assim, falando agora, mas para que quando ele cresça, ele tenha isso muito fácil, porque assim que ele errar, ele vai falar: putz, Jesus já se magoou comigo, eu vou ter que pedir perdão. Eu sigo uma mãe no Instagram em que ela mostrou que a criança dela foi pedir desculpa para a grama porque ele estava fazendo muito xixi na grama. E a mãe dele falou: filho, você tem banheiro, você tem que fazer xixi no banheiro, a grama vai morrer daqui a pouco. Ele foi e pediu desculpa para a grama e para Jesus que criou a grama. Putz, pensa na alegria dessa mãe. Ela chegou num lugar bom da criança ter essa consciência, né? Então é isso, para educar daqui para a eternidade, para a gente colocar essas crianças nesse caminho, né? A gente tem que conseguir colocar o temor a Cristo no coração delas. E essa educação? E essa conversa, né? Começa onde? Educação começa onde? Em casa. Quem ensina o obrigado, por favor, o com licença? A mãe, os pais, né? Não é a escola, não é a tia do culto infantil, é a escola. E quem apresenta Jesus para a criança? Os pais. Não é responsabilidade do pastor, da tia Lida, da tia do grupo de crianças, não é nossa responsabilidade. Claro que nós faremos com tudo que nós temos, com muito amor no nosso coração. A gente vai apresentar para as crianças que se achegam, que os pais não conhecem a Cristo, nós vamos fazer isso. Mas se você já é cristão, o dever é seu. O primeiro pastor da sua criança, o primeiro ministro da sua criança é você. É você, mãe. Você é a primeira que tem que ministrar na vida do seu filho. Ah, ele está desobediente, ele está tendo pesadelo, vou levar para o pastor orar. Você tem autoridade. É você que tem que impor a mão no seu filho e orar. A autoridade é sua.
Você tem autoridade na vida do seu filho, mas você tem que tomar posse dessa autoridade. Eu falo muito que eu tenho isso na minha vida, que Jesus apresentado da maneira certa, da forma correta, ele é irresistível e apaixonante. E essa é a missão da minha vida. Apresentar Jesus dessa forma para as crianças, para os juniores, para quem quer que eu converse. Mas antes de mim, o junior já tem que ter conhecido Jesus em casa. O junior já tem que ter ouvido sobre devocional. O junior já tem que ter ouvido sobre oração. É muito difícil a gente ficar falando todo o culto. Você tem que ler a Bíblia em casa. E você tem que orar em casa. Se chega em casa, o pai, a mãe, o filho guarda a Bíblia, ou então nem tira do carro, porque tem essa estratégia. Gente, tinha uns irmãos na igreja, na capela que eu vou, que estava deixando a Bíblia para guardar lugar para o outro culto. Gente, a hora que o pastor percebeu, rendeu uma pregação. Você vai largar a Bíblia na igreja para você guardar lugar? Tudo bem, eu vou ter outra Bíblia em casa. É desculpa, porque a gente gosta de ler a Bíblia, eu pelo menos. Eu gosto de usar uma Bíblia só, para eu anotar, para eu escrever. Então eu anoto em casa, eu anoto na igreja. E a pessoa larga a Bíblia lá. Aí o junior deixa a Bíblia no carro. E é muito difícil, é exaustivo para a gente ficar falando se o pai não ajuda em casa. Porém, é muito gratificante quando é um trabalho duplo. Uma mãe me mandou mensagem, acho que faz uns 2 meses, mandou um print da conversa com o filho dela. O menino acho que tem 11 anos. Ele mandou para ela: mãe, Tessalonicenses é legal demais, né? Imagina a alegria dessa mãe receber uma mensagem dessa. O filho está lendo a Bíblia e ele achou Tessalonicenses legal demais. É muito bom, né? E isso é fruto do trabalho dela. Essa é uma mãe que eu falo que eu admiro ela demais. Ela faz devocional com o filho dela todos os dias. E não é só ler um versículo, ela senta, eles leem e eles conversam sobre. Você acha que é fácil para ela? Deve ser exaustivo alguns dias, mas está rendendo fruto. E o filho, esse menino, ele toca bateria, né? E ele toca super bem, ele ama tocar. Só que ele sabe que se ele não fizer o devocional dele, a mãe dele é líder do louvor, a mãe dele tira ele da escala. E ela tira mesmo. E já chegou a semana dele não tocar. E a gente falou: e aí, Rafa, por que você não está tocando? Porque eu não estava fazendo meu devocional. Eu falei: tá bom, justo, então vá fazer, né? A disciplina, o devocional, a constância e a oração é um trabalho mútuo, é nosso como professor, como líder, mas seu, mãe e pai. Eu estava ouvindo um podcast essa semana que a pastora falava, ela e o marido eram pastores, e o pastor lia muito a Bíblia na igreja. Ele ficava o dia todo na igreja e ele lia lá, ele preparava a palavra lá, ele orava lá e ele ia para casa, e em casa ele fazia as coisas que ele tinha que fazer. Aí a esposa dele precisou conversar com ele e falou: viu, eu sei que para você é mais fácil, na igreja é tudo tranquilo, é tudo em paz, né? Mas eu preciso que você comece a fazer isso em casa também. Porque os nossos filhos precisam ver você lendo a Bíblia e orando também. Será que seus filhos estão vendo você ler a Bíblia e orando? Você é o maior exemplo deles. Você precisa ser o maior exemplo deles dentro de casa. Será que eles estão vendo você suficiente? As músicas que você escuta, mãe, misericórdia do Senhor, ajuda a gente. Olha as músicas que você solta dentro da sua casa. Cuidado com o que você escuta. Será que seu filho está ouvindo coisa boa, coisa que edifica dentro da sua casa? Aí ele chega lá no Junier, que a gente fica falando: não fica ouvindo aquelas porcarias. Ah, mas a minha mãe ouve. Eu tenho uns que chegam cantando sertanejo. Aí eu falo: volta, só entra se cantar louvor. Aí vem cantando louvor. Mas aí, aonde que escuta sertanejo? Não é na igreja? Na escola, talvez? Vai passar bem inteiro, deve ser em casa. Ajuda a gente, colabora com a gente. Põe lá um louvor. Ah, mas eu não tenho o hábito de ouvir música, mas você é o exemplo da vida do seu filho. Muitas vezes, como mãe, né, você vai ter que fazer o que você não gosta. Talvez até hoje você não tenha uma constância na leitura da Bíblia. Pelo seu filho, pela sua alma, comece a ter. Como mãe, você precisa fazer isso. E falando um pouco agora do lar, da casa. O lar de vocês tem que ser o lugar mais seguro e agradável para o seu filho. O mundo tem conquistado as crianças de muitas formas, mas a sua casa precisa ser o refúgio. Se você tiver a sua casa nesse jeito,
você vai conseguir cativar seu filho. Eu tenho uma frase no livro Pastoreando o Coração da Criança, que diz assim: a maneira mais eficaz de guardar seus filhos de serem atraídos por ofertas dos ímpios é fazer com que o seu lar seja um lugar atraente para estar. O seu lar tem que ser atraente, a sua casa tem que ser agradável. Mulher, a gente sabe que como mulher, nós temos a habilidade de mudar o ambiente. A casa tem o tom que a gente dá. Se a gente acordar gritando, a casa inteira vai gritar. Se você acordar orando, pedindo misericórdia, Senhor, me controla, e você pedir o Espírito Santo ali, a casa vai fluir desse jeito. Ore, jejue, declare dentro da sua casa que sua casa é um lugar de paz, que seu marido se alegra ao chegar em casa, que seu marido tem prazer ao pisar lá dentro, que seu filho gosta de chegar em casa. Que triste que é aquela criança que brinca no culto e fica feliz e ri, mas a hora que acaba fica triste porque vai voltar para casa. Porque às vezes lá em casa é só briga, é só grito, e ela gosta da mãe que está dentro da igreja, mas da mãe que chega em casa é meio difícil. Começa a orar, começa a declarar dentro da sua casa que sua casa é um lugar de segurança para o seu filho, que seu filho sente paz. Você tem essa autoridade, ore no quarto do seu filho, na porta da sua casa, que ao entrar ali o seu filho vai sentir paz, ele vai se sentir protegido. A gente precisa criar esse ambiente agradável e seguro. E falando dessa relação com o seu filho, não minta para ele, de forma alguma. Não ensine, não crie uma cultura de mentira na sua casa. Por exemplo, não conte isso para o seu pai. Não faça isso. Porque você fazendo isso, você está ensinando para ele que está tudo bem não contar algumas coisas para o pai, não contar algumas coisas para a mãe. Teve uma pessoa que trabalha comigo, que ela veio desesperada falando, e ela é cristã também, falando que a filha dela de 7 anos tinha beijado na boca. E ela tinha descoberto pelo motorista do ônibus. Aí ela sentou com a menina: filha, por que você fez isso? E conversou e fez a parte dela. Só que aí no final da conversa a menina falou assim: mãe, eu posso te pedir um favor? Ela falou: fala. Ela falou: por favor, não conta para o pai. E ela falou: tá bom, eu não conto. Eu falei: fulana, você foi perfeita em tudo que você fez, você só deslizou no final. Tudo que você sabe, o seu marido sabe, o pai da criança sabe, a gente não pode omitir informação. E você não pode alimentar na cabeça da criança que a gente omite as coisas. Nunca. Filho, o que eu sei o papai sabe, talvez eu não conte agora, mas no momento certo a gente vai ter que contar. A gente sabe que tem o momento certo, a hora certa para falar as coisas para os homens, né? Não vai ser depois que ele perdeu, o time dele perdeu no futebol, a hora que ele chegou estressado do trabalho. Mas algumas coisas a gente tem que comunicar. É necessário a gente comunicar. Cuidado com as suas reações. Esse é um ponto muito importante. Nós somos mulheres, cheias de hormônios, e a gente tem nosso estresse natural. E mãe vem com aqueles discursos, né? A gente é intrínseco, a hora que nasce, baixa o download, né? Que dependendo da situação já começa a descer o discurso. Mas cuidado. Cuidado com as suas reações. Teve uma situação na minha igreja que uma mãe veio me falar depois. Ela falou assim, a filha dela acho que estava com uns 14 anos. A menina foi para ela e falou assim: mãe, sabe fulana? Ela falou: sei. Você não sabe. Ela veio contar para mim que ela é lésbica. A mãe assustou e falou: pelo amor de Deus, onde já se viu? O que essa menina está com a cabeça? E começou, blá, 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 descarregou na menina. E ela percebeu que depois desse dia a menina mudou. A menina não contou mais nada para ela, a menina não falou mais nada para ela, e depois de 3 meses ela descobriu que a filha dela estava saindo com outra mulher. A menina testou a mãe. Gente, as crianças nos testam. Eles nos testam e eles estão esperando a sua reação. Então, às vezes, ele vai chegar da escola falando: mãe, aconteceu isso, porque eu fui colocado para fora da sala. Aí você não deixa ele terminar. Você já começa: mas que educação foi essa que eu te dei? Eu não te ensinei isso, você vai ficar de castigo. E você já falou tudo, mas você não deixou ele terminar o que aconteceu. Eu sei que é difícil, eu sei que é necessário esse domínio próprio. Peço o Espírito Santo que te aumente, né, o domínio próprio, mas a gente precisa controlar. Porque senão, ao invés de trazer para perto, a gente afasta as crianças. Eu lido muito com isso quando eu estou trabalhando e, por exemplo, chega uma criança numa emergência, numa convulsão, por exemplo.
Ou então, se cortou, precisa fazer sutura, aquele auê todo. A criança chorando, aí a mãe está chorando, aí tem hora que a mãe está mais desesperada que a criança, aí a gente tem que parar o que a gente está fazendo. Falar, mãe, vem cá, respira comigo. Eu preciso que agora a senhora se controle. Quer sair, quer beber uma água, vai lá, mas eu preciso que a senhora esteja aqui comigo, porque sua criança depende de você. O estado emocional da criança, para a criança confiar em mim, para eu costurar um queixo, por exemplo, eu dependo completamente de como a mãe está. Se a mãe está gritando, desesperada e chorando, e lá, a criança não vai deixar. Mas se a mãe, tudo bem, está nervosa, está passando mal, mas ela está com a mão ali na criança, filho, está tudo bem, vai passar, vai ficar tudo certo. Esse autocontrole a gente precisa. Nos momentos difíceis, nas emergências da vida, é muito corriqueiro a gente pegar a criança passando mal e a mãe também. Eu sei que às vezes a gente não gosta de sangue, a gente tem algumas limitações, mas peça para o Senhor te aumentar a coragem e o domínio próprio nesses momentos. Depois você chora, você grita, você desaba. Mas tem hora que seu filho precisa de você. É igual nesses momentos que eles chegam com os testes, né? Ou então eles chegam com alguma pergunta muito capciosa, tipo, que a gente vai comentar daqui a pouco, por exemplo, mãe, como que nascem os bebês? Aí você fala, pelo amor de Deus, isso aí não é coisa para você saber, não. Vai fazer suas coisas. Acha que você tem que perguntar essas coisas? Menino doido, nossa, está precisando orar mais. Acha que tem que ficar sabendo disso? Com quem que você está conversando? O que está falando para você? Essa é a reação que você tem que ter. Seu filho nunca mais vai te fazer essa pergunta. E é ao contrário, a gente precisa trazer essa criança para perto. Domínio próprio. A gente precisa do domínio próprio. E tem uma comunicação aberta com o seu filho. Não existe assunto que seu filho não pode falar com você. Essa questão da nossa reação é para o bem e para o mal também. Claro, a gente tem que segurar as nossas reações. Mas, por exemplo, quando a gente fala de namoro, é óbvio que criança não namora, e junior não namora. Isso não existe, né? Espero que todo mundo concorde comigo. Eles não namoram. Aí o pai com a mãe ou estimula muito ou fala, ai, porque é um namoradinho dele. Ai, dá um beijinho. Gente, criança não beija. Aí fica, ai, dá um beijinho. Ah, porque tem 3 anos, está tudo bem. Não está tudo bem. Criança não beija, criança não faz isso, criança e junior não namora. Ou então, a mãe age muito do contrário. Porque você não namora, porque você não tem namorado, você não precisa nem pensar em óbvio, babá. O dia que chegar a hora de seu filho ter que namorar, ele vai ter um medo de vir contar para você que ele está apaixonado, alguma coisa do tipo, por causa de tudo que você falou antes. As nossas reações as crianças guardam e elas levam para o resto da vida. Ou então, você fala tanto que namorar não é para ela, ou que namorar é chato. Ah, porque casamento é ruim. Talvez a sua experiência não está sendo boa no momento. Talvez você está passando por luta no seu casamento, mas não fique falando, ah, porque casar é horrível, não casa não. Não tem que casar não. Nossa, homem só dá trabalho. Homem só faz bagunça. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse homem. A gente está chegando num momento em que as crianças, a gente tem ouvido muito junior falando, eu não quero casar. Quem já ouviu isso? De criança falando, eu não vou casar não. Gente, casamento, família é plano de Deus. Claro, existem situações em que uma pessoa ou outra não se casa e fica solteira, mas filho, casamento é plano do Senhor. Às vezes você fala tanto, pelo amor de Deus, essa criançada me dá tanto trabalho. Aí a criança já começa, eu que não vou ser mãe. Minha mãe só reclama. Cuidado com as suas palavras, tudo isso vai ter influência direta lá no futuro da sua criança. E agora a gente chegou num ponto muito importante. Você tem que ser controlada, você tem que ser sábia. Puxa, negócio difícil, não? Você tem que ser perfeita. Perfeita não, mas você tem que se esforçar muito. E além de tudo, é sua responsabilidade tudo que seu filho acessa. Quem aqui o filho tem celular? Hoje não tem como, né? Grande parte. Queridas, vocês têm uma luta gigantesca na sua mão. Tudo que seu filho acessa é sua responsabilidade. E eu vou te contar, o seu filho tem acesso a tudo. Ah, não, mas ele não tem TikTok. Mas ele tem Instagram. Não, ele não tem Instagram. Ele não tem WhatsApp, ele só tem o celular para jogar. Ele tem o Google.
O seu filho tem acesso a tudo. A tudo. O celular dele é sua responsabilidade. Fiscaliza, olha o que ele está vendo, o que ele está pesquisando, vai na barra de pesquisa, olha o que ele está procurando lá no YouTube, olha o que ele está procurando no Google. O seu filho tem acesso a um mundo de informações. Olha com quem ele está conversando, o que ele está conversando. Surgiu muita conversa daquele jogo Roblox, né, que eles adoram. Eles conversam com quem eles querem naquele grupo, naquele jogo. Tinha pedófilo dentro do jogo, conversando com as crianças. Cuidado com o que seus filhos estão jogando. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que de 11 a 18 é no máximo 2 horas por dia de celular. Tem criança que acorda no celular. É de tela no geral, né? Isso inclui TV, série, celular. Tem criança que fica o dia inteiro. E vamos ser sinceros, geralmente a gente dá o celular como um método de socorro, né? Porque a gente está cansado, a gente tem coisa para fazer, isso desde pequeno. Não pode. O celular são 2 horas por dia, então de tela são 2 horas por dia, então, filho, você vai escolher. Mas então, o que eu vou fazer com a criança ao tempo? O dia tem 24 horas, dorme, sei lá, 10 horas, e as outras horas? Vai para a escola, vai ler um livro. Gente, as crianças não leem livro mais hoje, né? Elas têm muita dificuldade em ler, em ficar quieta, concentrada em alguma coisa. Incentiva a ler um livro, põe para fazer um esporte, põe para fazer uma atividade física. Ache estratégias no seu dia. Filho, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser ficar sentado olhando para a parede, você vai. Mas no celular você vai ficar. Infelizmente, tem hora que a gente vai ter que ser dura. Usa aplicativo para controlar tempo. O celular é uma bênção. Dentro do Junior, a gente usa até, tem um aplicativo super legal, que a gente usa dentro do Junior para fazer jogo de pergunta e resposta. É super legal, é uma estratégia muito boa para você usar com o seu filho. Mas você tem que fiscalizar. Dentro do celular, as crianças são expostas a tudo, a tudo. E já falando do celular, eu queria entrar num assunto que não é para ninguém sair daqui escandalizado, não é para ninguém sair daqui magoado, mas sobre a sexualização das crianças. O celular, tudo que eles acessam, é a primeira porta para essas crianças terem contato com esse mundo. E quando eu falo de sexualização da criança, eu não estou falando de criança que tem relação sexual e não estou falando de educação sexual, que são coisas diferentes. Eu estou falando de criança que é exposta a coisas, a visões sexuais. Então, a adulto se beijando, ver cena de sexo, ou mulher de roupa curta rebolando. Tudo isso sexualiza a criança. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo com as nossas crianças. As crianças têm sido sexualizadas muito cedo. Como que eu percebo isso? O tipo de piada que seu filho faz. Se seu filho já está fazendo piada de conteúdo sexual, ele já foi sexualizado, ele já teve contato com essa informação. E muitas vezes não foi através de você. E é esse outro grande ponto. A educação sexual tem que ser feita em casa. Misericórdia, essa moça está falando heresia, não estou. Educação sexual não é ensinar sobre sexo. É ensinar que existe homem e mulher, existe vulva e pênis. É ensinar essas coisas. Tem pessoa que tem problema em usar as palavras, que fica falando, o pipizinho, a borboletinha, bibibi, bobobó, de tanta dificuldade que tem até de pronunciar as palavras. Homem tem pênis, mulher tem vulva, e isso é natural para a criança, e a gente precisa conversar com as crianças de forma natural. Ninguém toca no pênis e na vulva de ninguém, ninguém toca no peito de ninguém, ninguém fica vendo o pênis do outro. Chega uma idade que eles ficam comparando isso nas escolas. Não deixa seu filho fazer isso. Comparar o tamanho de peito, não deixa sua filha fazer isso. Mas se você não conversar com ela em casa, ela não vai saber. A educação sexual começa desde pequeno. Mas então com quantos anos eu vou fazer educação sexual com meu filho? Desde pequenininho. Desde que quando você vai limpar ele, quando já está entendendo, fala, filho, dá licença, eu vou limpar aqui, mas é só a mamãe que pode encostar quando está limpando. Ninguém pode encostar aqui por nada. Quando a gente vai examinar uma criança, quando tem que examinar a parte íntima, fala, viu, dá licença, eu só estou examinando porque sua mãe está aqui do lado, ninguém pode encostar aqui sem sua mãe estar junto. E a gente tem visto situações de tanta falta de comunicação que isso chega a prejudicar a saúde das crianças. Teve um menininho, tem uma coisa que se chama torção testicular. Torção testicular, os meninos têm 2 testículos e é pendurado, né, por 2 canaizinhos. Por qualquer motivo, ele pode torcer. Às vezes por um trauma, às vezes um impacto muito forte, é muito comum criança que anda muito de bicicleta, cavalo, ou às vezes do nada, isso pode torcer.
Isso dá uma dor insuportável, e se isso não é abordado em cerca de 4 horas, a criança perde o testículo porque necrosa. Perde o fluxo sanguíneo. Então, em 4 horas, a gente tem para a criança falar da dor, para ela ir para o hospital, para ela fazer a ultrassom e para ela ir para a cirurgia. Então, é muito pouco tempo para a gente salvar esse testículo. Teve um menininho que chegou para mim numa segunda-feira, com dor testicular. A hora que a gente abaixou a calça dele, que eu fui examinar, o testículo daquele menino estava tão inchado, tão inchado. Eu falei, mãe, desde quando que ele está reclamando dessa dor? Ah, ele veio falar para mim hoje. Falei, tá bom. E um menino morrendo de vergonha de examinar. E aí teve uma hora que eu sentei e eu falei, viu, fala pra tia. Falei, você falou pra mamãe que estava doendo hoje. Aham. Falei, começou a doer quando? Ele falou, sábado. Mas aí a mãe falou que ele não deixa a mãe ver quando toma banho, ele não deixa a mãe entrar no banheiro quando ele está se trocando, ele não fala daquela região, ele tinha tanta vergonha de falar do próprio pênis, que ele aguentou uma dor que é insuportável por 2 dias. Ele falou no 3º, e a hora que foi, já não deu mais tempo, ele foi para a cirurgia e perdeu o testículo. Você pensa, como que é a comunicação nessa casa? Para a criança não ter a liberdade de falar, mãe, está doendo. Tem alguma coisa de errado. Teve uma menina que ela teve uma lesão muito feia na vulva, que era suspeita de abuso, e a gente tinha que examinar. E eu falei, viu, eu vou te examinar, mas a mãe vai ficar junto. Ela tinha 11 anos. Ela falou, eu não quero. Eu falei, como assim? Ela falou, eu prefiro que você me veja sozinha do que com a minha mãe junto. Gente, isso é muito problemático. A criança prefere deixar um estranho ver do que a mãe. Isso é muito triste da gente ver. A gente não pode ter essa relação, a nossa relação tem que ser aberta, tem que ter uma comunicação aberta. Você é mãe, você é autoridade, mas você tem que ser amiga. Você tem que saber ouvir sua criança. Ela tem que ter essa liberdade de chegar para você e falar, viu, tá doendo, tá estranho. Essa semana eu atendi uma menina que ela falou assim, ela chegou com a mãe, ela falou, eu tô com muita dor na barriga. Falei, tá bom. O que mais? Então, é que... Foi o quê? Ela tinha acho que 11 anos. Falei, o quê? Então, tá doendo. Falei, e que mais? Eu percebi que ela queria falar mais alguma coisa e a mãe já estava meio sem paciência do lado, né? Eu falei, viu, pode falar, não tem problema. Ela falou, que saiu uma sujeirinha, um negocinho. Ela falou, saiu um negócio marrom. Eu falei, saiu da onde? Não está me entendendo? Falou, lá de baixo. Ela menstruou, gente. Ela não sabia o que era uma menstruação. A educação menstrual vem de casa. Você tem que conversar com a sua menina, falar, viu, você vai menstruar. Essa relação da menstruação é bem engraçada. Tem mãe que se esconde quando está menstruada, né? Pelo amor de Deus, o filho não pode ver aquele sangue. É uma oportunidade que você tem de falar o que vai acontecer, que no futuro, quando ela for mocinha, isso vai acontecer com ela. Isso é natural, não é porque ela está morrendo, não está sangrando até morrer. É porque o útero dela é uma casinha que está limpando e está tudo bem. E explica para sua criança que isso vai acontecer com ela. Que vai sair sangue, vai sair uma corzinha lá de dentro dela, uma sujeirinha, e ela tem que falar para você. Deixa ela preparada. Tá chegando lá nos seus 10 anos, tá passando no pediatra, o pediatra está falando, ó, o peitinho está formado, tá com pelinho, logo vai acontecer. Monta a bolsinha dela, fala, filha, vamos deixar na bolsa? Uma calcinha, um absorvente, vem ver como que põe, vou te ensinar, porque na hora de um aperto você põe, na hora que chegar em casa a mãe te ajuda. Você que tem menino, explica para ele tem que saber o que é menstruação. Porque a hora que ele vê uma menina na escola com a calça suja, ele não vai dar risada. Viu? Isso acontece, filho. É normal, toda mulher menstrua e às vezes vaza. Se você vê, não é para dar risada. Fala para algum adulto, comentar com ela que está sujo. Você não precisa ficar zoando a menina. Essas coisas pequenas, essas conversas chatas, são dentro de casa. E tem um ponto muito importante, que é sobre falar sobre sexo, falar sobre educação sexual. Não deixe a escola ensinar o que você deve ensinar com princípio. A escola não vai ensinar com princípio. A escola vai ensinar como o mundo quer. E ensina primeiro em casa. A partir dos 10 anos, as escolas já fazem educação sexual. Então, se o seu filho já tem 10 anos e você nunca conversou sobre ele com isso é uma conversa que tem que ser feita de forma
tranquila, nada engessado, fala, filho, nós temos que ter uma conversa séria hoje. Não é assim. Está conversando, viu uma mulher, a mulher está grávida, ou então você está menstruado, fala, nossa, eu estou com uma cólica hoje, viu? Deixa eu te explicar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que a mulher menstrua? Você sabe que a gente só menstrua quando não está grávida? E você sabe como que engravida? Tem hora que tem situações que você vai ver que, infelizmente, seu filho já sabe mais que você. E se você chegar nesse ponto, infelizmente, você está chegando um pouco tarde. Mas ainda tem chance. Senta com ele, explica princípio. Eu fui fazer uma palestra com adolescentes e a gente conversou sobre isso, com adolescente, era de 14 a 16 anos. As perguntas foram sobre aborto, nesse nível de questionamento. Aí acabou a palestra, uma menina veio de canto e falou assim, viu, vem aqui comigo. Eu falei, vou. Aí ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já li e eu já sei que masturbação não é pecado. Como que eu faço? Ela chegou assim para mim. Então, que informação que essa menina teve, que ela chegou à conclusão que masturbação não é pecado e ela achou que eu ia dar uma aula para ela como que ela ia fazer para ter prazer. Olha a situação que a gente chega. E é uma menina, ó, de igreja. Antiga, velha, de igreja. Então, as crianças têm acesso a tudo. Se você não mostrar, ele vai descobrir. Eu tenho uma irmã mais nova, só que a gente tem uma boa diferença de idade. Nós somos 11 anos de diferença, né? Em casa, a comunicação sempre foi muito boa. E eu fui para a faculdade, né? E eu sempre falei disso com muita naturalidade. Sempre conversei com a minha mãe sobre sexo, sobre tudo que foi. Minha mãe sempre foi aberta. E chegou um ponto que a minha mãe já tinha explicado, e isso é uma informação importante, quando a gente vai explicar para a criança, se você vai mostrar uma imagem do que é a vulva, do que é um pênis, você nunca vai mostrar uma imagem de verdade, você não vai lá no banheiro mostrar a sua, você vai mostrar uma foto de desenho. Tem inúmeros livros que tem isso. Ou então, se você vai procurar na internet, pega um desenho, algo ilustrado, não de verdade. E ela tinha só visto ilustrado, acho que ela tinha 12 anos. Aí eu fiz faculdade em São Paulo, morava em São Paulo, minha mãe me mandou uma mensagem e falou, obrigada, nós temos um problema para esse final de semana. Eu falei, qual? Ela falou, a sua irmã veio falar para mim que ela gostaria de ver um pênis de verdade. Eu falei, tudo bem, que bom que ela pediu. Falei, a gente mostra, falei. Aí cheguei no final de semana, dá licença. Falei, vamos mostrar. Separei algumas imagens, mostrei o que era um pênis de verdade. Não mostrei um pênis ereto, nada desse tipo. Eu mostrei o que era um pênis. E também já aproveitei mostrar os que têm doença também, porque é bom pôr a situação ali do lado. Falei, isso é um pênis que tem doença, isso é uma pessoa que tem relação com muitas pessoas, que se contamina com outras coisas. Isso é um pênis saudável. Ela olhou, falou, é isso? Falei, é. Falei, tá bom. Pronto, passou. Se eu não tivesse mostrado, se minha mãe não tivesse falado, vamos sentar e mostrar, o que ela ia fazer? Procurar no Google. Faz um teste. Põe lá no Google, pênis. Vai aparecer as mais diversas cores e tamanhos. E é isso que você quer que seu filho veja? Seu filho tenha acesso? Se você não matar a curiosidade dele, ele vai matar sozinho. E criança é curiosa para tudo. E se você não explicar as mínimas coisas, ele vai descobrir sozinho. A gente está num mundo em que o casamento, a relação sexual, o matrimônio está muito deturpado. E a gente tem que voltar a ensinar isso dentro de casa. O casamento é santo, o casamento foi instituído por Deus, casar é uma bênção. E a hora que seu filho chegar na adolescência, na juventude, falar também que sexo é uma bênção. Tem muita mulher entrando no casamento traumatizada de coisa que ouvia a mãe falar e não consegue ter relação sexual. Tudo que a gente fala aqui tem consequência no futuro. Ou escuta a mãe falando que é horrível, que dói, que é terrível. E não é para ser assim. Se está sendo para você, procura ajuda, porque não é para ser assim. E seu filho não pode entrar num casamento, sua filha, mulher geralmente leva muito isso, com esse fardo, morrendo de medo da primeira noite, de ter relação sexual. Explicar que isso é só no casamento. O prazer, que foi o que eu expliquei para aquela menina que veio falar para mim que masturbação não é pecado. Eu falei, não. Eu falei, vou te ensinar, vou te explicar. O prazer é reservado pro casamento. Isso é uma descoberta que você realmente não vai conseguir fazer sozinho, porque o problema dela é que ela não estava conseguindo. Eu falei, você realmente não vai conseguir. Porque isso é reservado para o casamento. O prazer foi reservado para o casamento, não é para agora.
Às vezes é difícil, às vezes a gente tem essa trava, e se você tem uma trava muito grande, vamos procurar, vamos descobrir o porquê você está desse jeito, se você tem algum trauma, vai conversar com o pastor, com o grupo de jovens casados, enfim, vai ter um apoio. Mas não passe isso para o seu filho, não passe esse medo, não passe esse trauma para a sua criança. Porque tem muita criança, muito jovem, muito adolescente levando isso para frente, ou então se expondo a muita coisa, tendo diversas descobertas sexuais, porque não foi alertado em casa, que isso é uma coisa santa, que isso é algo reservado. Eu trouxe uma frase que isso pesa muito na minha cabeça. As obras das trevas sobrevivem da escuridão. Quando a gente fala de escuridão, é escuridão de conhecimento também. As trevas reinam onde há escuridão. Então, se há escuridão de pensamento, de entendimento, as trevas vão aproveitar aquele momento. Então, traga clareza na sua casa, deixa tudo claro. E tem outra frase que diz que onde a igreja se cala, o mundo grita. Então, se a gente se calar, porque falar de sexo não é da igreja, falar disso não é papel nosso, as nossas crianças, o mundo vai gritar e vai ensinar elas. Para terminar, eu queria trazer alguns dados para vocês. 1 a cada 10 crianças. Nós temos quantas mulheres aqui? Vamos pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só desse lado, que tem 10. Não é a nossa realidade aqui, em nome de Jesus, mas o filho a cada 10 pessoas, cada 10 crianças, uma já acessou pornografia. Com 9 anos. Isso com 9 anos. Com 9 anos, 1 a cada 10 já acessou pornografia. E você sabe como a criança chega na pornografia? Não é procurando lá um site pornô, não. É procurando pênis. Homem de cueca. Porque tem curiosidade de ver. É assim que a criança chega. E é um dado muito assustador. 1 a cada 10. Sendo que hoje a gente tem dados mais recentes de que criança com 7 anos geralmente já estão tendo acesso à pornografia. E os traumas e os problemas que a criança leva para o futuro são muito grandes. E em relação a essas conversas sobre o que pode, o que não pode, o que é sexo, nós temos que fazer isso. Porque o número de abuso infantil está crescendo absurdamente. A cada 4 segundos, uma criança é abusada no mundo. Isso porque nós temos uma estimativa muito baixa, porque o abuso, infelizmente, ainda é muito pouco falado. Então, eu estou falando aqui, sei lá, meia hora, quantas crianças não foram abusadas? E no Brasil, a cada 1 hora, é 1 hora? Deixa eu confirmar. No Brasil, a cada 1 hora, 5 crianças são abusadas. A cada hora. É muita coisa. Se a gente não tem uma comunicação aberta para a criança chegar em casa e falar, viu, mãe, eu estou achando aquele cara lá estranho. Toda hora ele quer me abraçar, eu não gosto. Se a gente não tem essa comunicação aberta, o inimigo corre solto. As pessoas acabam conseguindo conquistar as crianças. E conquistam nas coisas pequenas. Eu falei, teve aquele jogo, aquele Roblox lá, que tinha pedófilo lá dentro. E, infelizmente, hoje a gente tem que cuidar de nós e no pensamento do outro, né? Você vai levar seu filho, sua menina para brincar, para pular na cama elástica, põe um shortinho. Porque tem homem que fica olhando essas crianças e se excita com essas coisas. Infelizmente, a gente está no mundo deturpado, no mundo podre, né? A gente tem que cuidar de nós e pelos outros. Não deixa a sua menina sair de roupa curta. Ah, mas ela é uma criança. Preserve a sua criança. Poupe ela. Não deixa ela crescer desse jeito. Não deixa ela se acostumar a se vestir assim. Modéstia, né? Vamos voltar, vamos ensinar sobre feminilidade, sobre modéstia. Vamos pôr esses pontos dentro da nossa casa. É muito importante. Queridas, o que eu separei para falar, e falei demais, era isso. Vou deixar aberto para vocês perguntarem, caso vocês tenham perguntas. A minha intenção hoje não era escandalizar ninguém, nem falar nada absurdo, mas era trazer um alerta para nós, como mulheres, como mães, como educadoras, né? Nós precisamos ficar alerta que a gente está num mundo em que a gente não pode bobear. Vamos fechar nossos olhos, vou orar rapidinho. Senhor, meu Deus, o que o Senhor falou comigo, o que o Senhor pôs no meu coração para eu trazer aqui nessa tarde, eu falei, Pai, não deixe ninguém aqui sair com uma ideia torta, uma ideia deturpada, Senhor,
Purifica os nossos corações, a nossa mente, nos ajude, ó Pai, a sermos boas mães, boas ministras dentro da nossa casa, que nós possamos mudar o ambiente onde nós entramos, que onde nós pisarmos, nós consigamos levar paz, serenidade. Jesus, transforma os nossos corações, nos dá domínio próprio, nos dá paciência, constância na Tua palavra, Jesus, perseverança para falar com o Senhor. Nós queremos crescer como mulheres, como cristãs e como mães. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, alguma pergunta? Que vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Amém? Alguém quer perguntar? Gente, é o nosso momento. Fiquem à vontade. Ninguém? Ou quer compartilhar alguma coisa? Não é uma pergunta, mas é um testemunho que você viveu. Rodrigo. A doutora estava comentando, né, sobre falar com nossos filhos a respeito da menstruação, né? E eu tive uma experiência com a minha filha, que, assim, desde 2, 3 aninhos, às vezes, né, eu menstruava, e ela via, né? E eu falava assim, às vezes ela perguntava, mãe, o que é isso, né? E eu falava assim, filha, é um machucadinho que a mãe tem, mas eu vou colocar a fraldinha, igual você coloca, e vai ficar tudo bem. E para ela, ficou tudo bem, né? E eu sempre falava de menstruação para ela. E com 10 anos, 10, 11 anos, já começou, né? Com os pelinhos, o peitinho começou a crescer e tal. E aí eu explicava para ela, né, que logo, logo ela ia ficar menstruada, ia sair um sangue, mas que não ia doer, que era normal, que todas as mulheres acontece isso, né? E aí tudo bem. Aí eu comecei a mandar na escola, né? Porque eu não sabia que dia, que hora que ia ser, né? A gente fica surpresa. E foi na escola, gente, foi na escola, e ela simplesmente falou assim para a professora, professora, será que eu posso ir embora? Porque eu fiquei menstruada. E a professora falou assim, nossa, claro, que legal, você quer que chame a sua mãe, quer que converse com ela? Não, eu só quero ir embora, né? E aí ela me ligou falando para mim, mãe, eu fiquei menstruada na escola. E eu estava trabalhando. Eu fiquei menstruada na escola. Então tá bom, seu pai já vai buscar você. Aí trouxe ela, mas ela foi de boa. Ficou de boa. Graças a Deus. Amém. Quem mais quer compartilhar? Thalita, vem cá. Eu queria compartilhar com as irmãs o mesmo assunto, né, que ela comentou. Eu tenho um filho, menino, e ele participa, está comigo em todos os lugares, inclusive no momento da menstruação, e perguntou para mim o que era, e eu comentei com ele. E a minha preocupação era na escola, porque quando adolescente, eu lembro que eu passei muita vergonha. Eu me menstruei na escola, minha mãe não comentou comigo sobre o assunto, e eu passei muita vergonha, os meninos rindo, todo mundo rindo, e eu sem entender o que tinha acontecido, né? E eu lembro que eu falei para ele, eu falei, Rian, agora você vai para a 5ª série, e na 5ª série as meninas vão crescer o peito, elas podem menstruar, e eu não quero que você ri das meninas, porque é algo normal, e quando você crescer e você se casar, você vai se casar com quem? Com uma mulher. Então, do mesmo jeito que riram de mim, eu não quero que você ri das meninas. Então, como ela disse, eu acho importante, não só na questão das mães que têm filhas mulheres, mas as que também têm seus filhos homens. É importante. E aí eu lembro que ele chegou em casa e ele falou para mim, nossa, mamãe, você fala e as coisas acontecem. Você fala e as coisas acontecem. Ele falou que chegou na sala de aula e a menina menstruou. E aí eu falei, e como foi? Todos os meninos deram risada, mamãe, mas eu não. Porque eu lembrei do que você tinha me falado. Então, eu sempre comento, às vezes, né, que é importante nós, como mães, mesmo não tendo no passado uma boa, assim, experiência, talvez porque os pais não passou para a gente, porque não teve quem passou para eles, né?
mas a gente ter essa oportunidade e a gente sempre estar um passo à frente da idade que eles vão passar. Então, assim, eu poderia ter explicado depois que aconteceu, mas sempre antes, lembrei, foi na 5ª série, eu já vou comentar com ele. E aí não demorou muito tempo, ele veio e comentou. Então, essa relação aberta com eles é muito importante, porque traz confiança. E como ela disse, não tem vergonha de perguntar sobre nada. Às vezes eu fico um pouco constrangida, mas me coloco, eu sou a mãe. Melhor que pergunte para mim do que para outra pessoa. E a gente conversa, e numa boa, eu às vezes procuro às vezes dependendo da pergunta, eu nem olho no rostinho dele, eu continuo lavando louça, mas eu... para ele perceber que está tudo normal e vou respondendo. Porque eu sempre falo para ele e para minhas amigas de perto, eu estou criando um futuro homem, um pai de família. Então eu quero que ele cuide da minha futura nora com o amor que eu gosto de ser tratada. Dos meus netos, da forma que eu explico para ele. Então, sem ter essa coisa de vergonha. E eu lembro quando ela falou, a minha mãe, eu ia perguntar, quando ela percebia que eu ia perguntar, eu já via ela se desconstruindo assim. Né? Então, não é legal isso. É muito bom esse relacionamento, de você poder conversar e você poder falar tudo, exatamente tudo com eles. E assim, tem gente que tem mais facilidade. Eu sou desbocada, eu tenho facilidade de falar. Para mim tá tudo bem. Mas o meu marido, ele fica da cor daquele biombo lá, se começar a falar disso. Ele não consegue falar com outras pessoas. Então eu já sei que se eu tiver um filho menino, ele vai sentar do lado e vai ficar igual um poste. Quem vai falar vai ser sou eu. E às vezes em casa é assim, você às vezes tem muita vergonha. É muito retraída, por isso que nós somos em 2. Então você vai procurar o apoio do seu marido. Não rola. Também é muito retraído. Então, você vai procurar um apoio externo. Existem psicólogas hoje em dia que fazem isso. Então, procura ajuda, mas não se omita, né? Gente, no meu caso, é engraçado porque o passado, assim, eu tenho 40 anos, e internet, para mim, a realidade da internet foi depois dos meus 18, que eu consegui ver, olhar, né, a gente entender. E minha mãe também sempre foi aquela pessoa que não ficava, tipo assim, tirava a roupa perto de mim, eu nem sabia o que era um peito, nada, e eu descobri tudo sozinha mesmo. E teve várias coisas engraçadas depois que eu me tornei mocinha, tudo. E eu sempre falei, se minha filha for menina, não, eu vou ser uma mãe totalmente diferente. Mas quando nasce, a proteção em si, você acha que você está mostrando tudo, mas na verdade você não está mostrando quase nada. E assim, a minha filha tem 11 anos, né? Ela vai fazer 12 anos esse ano. E eu nunca pensei em ter um outro filho. Eu casei, já estava com 24 anos, aí a gente demorou aí um tempinho para ter ela, e foi tudo tão assim planejado, tudo tão esperado, que eu falei, eu não quero ter mais filhos, eu quero ter ela, e eu estou já realizada, e eu vou ter meus netos agora, eu não quero mais filho. E o ano passado, no final do ano passado, uma surpresa. Eu sempre tomei meu remédio super certo, eu troquei meu anticoncepcional, fazia 2 meses eu engravidei. E foi assim, uma gravidez, tipo, como eu tô grávida? O meu marido, como que eu fiquei grávida? Meu Deus do céu, eu também não sei, engravidou, né? E assim, para contar para ela, porque eu não sei se meu egoísmo, ou às vezes a proteção em si sobre ela, de não conversar sobre, olha, pode ser que um dia a mamãe engravide, eu também não queria, então ela sempre ouviu falar para as pessoas, minha mãe não quer ter outro filho, se alguém perguntasse, ela já entrava no meio, ela falava, não, minha mãe só tem eu, ela só quer eu não quero ter irmãos, e ela não vai ter outro filho. E ela ficou com isso na cabeça dela, ela ama criança, ela se dá super bem com criança, gosta de cuidar, mas irmão não. E a primeira coisa, na hora que eu vi aquele resultado, eu falei, Senhor Jesus, eu traí a minha filha, né? Tipo, eu traí ela. E meu marido falou, agora a gente precisa conversar com ela. E a gente chegou, sentou lá, eu engravidei. Ela, você tá de brincadeira, mãe? Comigo? Eu não quero, tô indo para casa da minha avó, porque eu não quero ter irmãos, e você me traiu. Ela falou, você falou para mim que eu ia ser filha única. E eu não quero ter irmão. E aquilo, assim, para mim, doeu. Eu falava, eu criei um monstro. Tipo assim, ou eu fui um monstro para ela, né?
E ela, gente, com 10 anos, sim, as crianças, elas olham tudo. A gente está ali policiando, mas a gente não está todo o tempo, então a gente não tem noção. Na minha cabeça, olha só, eu nunca conversei sobre isso, sobre menstruação. Eu sempre, assim, eu fico pelada perto dela e ela sabe tudo. E ela, mãe, tá crescendo um pelo aqui. Tá normal? Tá. Mãe, eu posso depilar? Não, não pode. Então, assim, a gente é bem amiga. Nós somos bem amigas e ela me conta tudo. Porém, eu nunca falei para ela como que engravida, porque ela também nunca me perguntou. E aí, na cabeça dela, eu engravidei. Ela não olhava para mim, ela ficou uma semana. E nessa uma semana, eu estava de 4 semanas, era muito pouquinho. E eu comecei a ter sangramento já, assim, eu descobri num dia, no outro dia. Então começou eu sofrer, chorar, porque eu também não queria, né? Eu não estava preparada. Com 40 anos eu queria dormir agora, sabe? Eu falei, não quero ter outro filho, não posso. Mas assim, foi Deus que me deu. Então, amém. Nós vamos agora conversar com a Laura, né? E ela não olhava para mim. E aí ela voltou a dormir comigo naquela semana. Ela estava dormindo no quarto dela. Mãe, eu quero ficar perto de você, mesmo que você me traiu. E ela refrisava. Aí eu achava que ela entendia como eu tinha engravidado, né? Eu achava. Aí ela pegou, eu fiquei internada 2 dias e eu perdi. Aí eu cheguei em casa, estava super mal, chorando, estava com remorso, me sentindo culpada. Eu perdi porque eu falei que eu não queria. E tudo que passa na cabeça da gente. Ela entrou do meu lado, caiu uma lágrima dela. Mãe, mas Deus sabe todas as coisas, né? E não era. Aí eu falei assim, você sabe como a mamãe engravidou? Lógico, você esqueceu de tomar o seu remédio um dia. Porque na cabeça dela, eu sentei com ela, eu falei, Laura, você sabe por que a mamãe engravidou? Ah, porque você só teve relação com o papai quando engravidou de mim, depois as outras vezes foi por causa do remédio que você... E ela foi ver na internet como que engravidava na segunda vez. Porque para ela engravidava só uma vez tendo relação. E parece uma coisa boba, porque hoje, 10 anos, 11 anos, eles sabem tudo, mas a minha filha não sabia. Então, eu expliquei para ela. Hoje, ela não aceita também ter outro filho, porque eu tenho outro filho. Não mudou o pensamento. Porém, se acontecer, é porque Deus quer muito, né, mãe? Porque você toma... Ela agora, ela me dá um remédio todo dia, meia-noite. Ela vem com um copo de água e o remédio. Ah, mãe... Pelo remédio não vai ser, você não vai ter outro filho. O papai não é justo ele operar, ela fala, porque coitadinho do papai, né? Eu falei, então tá bom. Mas assim, eu acho que não só a menstruação, acho que até essa parte, eu acho que eu pequei sobre a parte de filhos. Mas é uma coisa também que eu não quero mesmo, não é assim, eu queria e não ia ser ela não manda em mim, eu falo pra ela, você não manda em mim. Se eu quiser ter outro filho, eu vou ter, porque eu pergunto pra ela, quantos filhos você vai ter? 2. Ela pode, e eu não. Então, assim, não só isso, mas tudo. Agora não, vai fazer 2 anos já que aconteceu isso. E ela não é mocinha ainda, mas assim, eu sei que logo vai chegar, então tem esse preparo, conversar. Hoje eu falo o que é ter relação. Olha, quando você vê a porta da mamãe e do papai fechada, não quer dizer que a gente esteja fazendo alguma coisa, mas bata na porta, não entre. Né? Porque às vezes eles são curiosos. E eu vejo que ela fala, não, mãe, vai lá dar um beijo no pai, né? Fica... E é isso, o exemplo dentro da minha casa. Eu sei que hoje ela olha para o pai dela como um homem que ela quer como exemplo para ela ter. E ela fala, eu não quero menos que isso. E a gente brinca, né? A gente gosta de passear. Ela fala, ai mãe, pelo menos que o meu namorado consiga ir junto com a gente, né? Eu falei, porque senão ele vai ficar. Então, é isso, né? Eu acho que não só sobre menstruação, a sexualidade, lógico, ela nasceu dentro da igreja, eu não tive essa oportunidade, mas a gente vai ensinar que tem os princípios. Mas a decisão é deles, e o pastor Cláudio Duarte, como né, hoje a Ju falou aqui, com quantos anos fala sobre sexo com seu filho? O mais cedo possível, porque hoje não é igual a 40 anos atrás, né? Que a gente só via na prática, né? No dia que acontecia. Hoje a internet está aí, está mostrando da forma que eles querem, né? Mas é isso, mas é engraçado. Obrigado, Mi. Paula, vem. E essa questão da idade tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem criança que 10 anos, mas já tem cabeça de 15. Então, às vezes, seu filho tem 8 e está muito espertinho, está andando com criança muito espertinha, você já vai ter que conversar.
Bom, eu queria dar uma ilustração, né, que aconteceu comigo e dar uma dica. Se a criança chegar, o adolescente, né, o júnior chegar e perguntar alguma coisa, você devolve perguntando também, né? O que você sabe sobre isso? Você sabe o que é isso? Para você ter uma noção se ele já está sendo, né, ensinado, se ele não está sendo, se ele só ouviu falar e veio perguntar o que é, né? E de acordo com o que ele responder, você conduz, né? De acordo com o entendimento dele ali, cada idade tem o seu entendimento, né? E você conduz. Mesmo que às vezes um pouco parcial no momento, mas depois, isso é uma dica boa, funcionou com várias pessoas que eu conheço, né? E uma outra coisa, eu gostaria de ilustrar o que aconteceu comigo quando a minha enteada tinha 11 anos. Ela chegou para o meu marido, que ele buscava ela na escola e levava para a mãe. Aí ele foi buscar ela e ela perguntou para ele, pai, o que é BV? Né? E ela sempre foi muito quieta, muito grande também, igual a minha filha a Laura é, bem alta, né? Então não aparentava a idade que tinha. E ele chegou, aí ele não respondeu. Aí ele chegou para mim e perguntou, né, em casa depois. Eu falei, BV é boca virgem, né? Aí ele, tá bom. Foi lá, no outro dia buscou ela. Aí ela, pai, o que é BV? Aí ela falou. Ele falou, BV, filha, significa boca virgem. Ela, tá bom. Mas o que é virgem, pai? Né? Aí ele já chegou em casa, porque era perto, já chegou na mãe dela, deixou ela lá e veio embora. Aí ele, ela está perguntando o que é virgem agora. Aí eu falei, olha, se sinta honrado dela estar perguntando isso para você. Você é o pai, né? Aí ele falou, eu falei, mas você perguntou para ela se ela já perguntou para a mãe, né? O que a mãe falou e tal. Aí ele, não perguntei nada, fiquei quieto, né? Aí ele falou, posso responder depois? Ela falou, tá bom. Aí falei para ele, pergunta para ela se a mãe dela já falou sobre isso com ela, né? Qualquer coisa, se não falou, fala para trazer, a gente conversa, né? Aí, e fala para ela que virgem é uma coisa que nunca foi usada. E deixa ela, né? Aí chegou. Aí ela, pai, você já perguntou para Paulo o que é virgem? Aí ele falou, já perguntei, é uma coisa que nunca foi usada. Aí ela falou, entendi. Ele, filha, você já perguntou isso para sua mãe, essas coisas assim? Eu falei, eu perguntei, mas não entendi nada que ela falou. O que ela falou? Eu fui perguntar, ela virou para mim e falou, mulher é igual uma lata de sardinha, quando abre não tem como fechar. Né? Então, é a importância da gente conversar, da gente ser claro, né? De acordo com a idade deles, óbvio, né? O mais claro possível. E essa questão de devolver o que a criança pergunta, devolver para ver o que ela entende, ajuda bastante, né? Ali ela entendeu, ficou satisfeita com o que o meu marido falou. Depois a gente teve uma conversa, a gente conversou tudo, mas assim, fica de... Se eles não perguntarem para vocês, eles vão perguntar lá fora, né? Amém, amadas? Vamos ter que marcar um segundo café, hein? Que o assunto vai rendendo. Ju, muito obrigada, viu?